Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h11, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. E nós estamos recebendo aqui para a nossa entrevista de número 810, o Victor Rodrigues Antonelli. É biólogo de formação, com mestrado em ciência florestal e atualmente doutorando em zoologia pela Unesp de Botucatu. Victor, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Oi, Márcio, muito obrigado pelo convite, bom dia. Bom, Victor, você é um apaixonado por aves, por pássaros, né? E como é que surgiu essa paixão por esse universo tão encantador e tão vasto? Bom, na verdade, eu sempre gostei das aves, né? O meu avô, ele me levava para ver vários bichos, acho que nem ele sabia os nomes de tantas aves assim, mas me levava na Serra da Cantareira, e era um momento de lazer, de prazer, assim. E daí já nasceu e há 10 anos, mais de 10 anos que eu entrei aqui na Unesp, eu já entrei trabalhando com aves, inclusive. E nesses 10 anos aí, muita coisa você vivenciou, né? Muitas aves. Você chegou a ver alguma ave rara que fala, gente, isso aqui é um meu sonho e eu encontrei, eu consegui fotografar, eu consegui filmar? Acho que a gente vai fazendo vários sonhos, assim, porque o conhecimento mais antigo, assim, principalmente na época que eu entrei, ele era diferente, a gente tinha uma riqueza menor de espécies de aves, isso aumentou bastante agora com vários pesquisadores trabalhando na área, não sou eu, né? E vão surgindo essas espécies raras, essas espécies que ocasionalmente aparecem, não sei, uma vez a cada 10 anos, né? A gente tá achando algumas espécies que estavam sem registro há 20 anos, por exemplo, mas tem algumas que parece que não tem mais salvação mesmo, estão regionalmente extintas, que a gente fala. Você sabe que domingo, eu até comentei aqui na bancada ontem, eu avistei um bigodinho ali na região do Jardim Paraíso, Altos do Paraíso e tal, né? E eu me lembro que bigodinho, culturalmente, meu pai tinha aves em gaiola, né? E o bigodinho era um sonho de consumo, né? Era disputado entre os passarinheiros, né? E não é muito fácil você ver um bigodinho. Eu vi um bigodinho ali, sossegado, tranquilo, falei, será que alguém soltou? Hoje em dia é mais comum você ver, inclusive até pela consciência das pessoas, em se preservar uma ave, um pássaro. Então, o bigodinho, por pelo menos metade do ano, a gente não consegue ver ele, acho que por isso que a dificuldade. Então, eles chegam principalmente durante a estação chuvosa, né, mais perto de novembro, assim, e vão embora em abril, quando começa a seca. Então, já fica esse tempo que já dificulta, mas todos desse gênero que a gente chama de esporófila, que são os caboclinhos, coleirinho, eram bem visados, né? Mas você vê que algumas espécies, como o canário da terra, o pintacilgo, eles aumentaram em número, né? E eram aves que eram muito cobiçadas, né? Pintacilgo eu tenho visto bastante na cidade. Era algo que difícil de ver, né? Antigamente, como o Vitor falou, até no campo era difícil de ver. Hoje, você tem na cidade. Você está falando que alguns estão, assim, determinados a desaparecerem. Qual é a razão principal? É a destruição do seu habitat? É a caça? É algum predador que entrou no meio ambiente? Por que esses pássaros estão sumindo, deixando de existir na nossa fauna aqui? Na verdade, tem diversos motivos, né? Principalmente destruição de habitat. Então, se a gente pega esses trabalhos, né? A gente tem... Botucatu, ela foi estudada principalmente em dois momentos, né? No passado, 1940, com naturalistas coletores, né? E só mais pra frente, depois, em 1970, 1980. Então, a gente já tem exemplares coletados, que estão hoje tombados em museu, em vários museus afora, principalmente o Museu da USP, de espécies que a gente não encontra nesse intervalo. Então, estão há mais de 50 anos, estão quase 100 anos desaparecidas, né? E o habitat delas mudou, principalmente essas espécies que a gente vê que são mais florestais, né? Dependentes de configurações específicas. Porque esses pássaros se alimentam mais o quê? Mais insetos? Então, cada um ocupa um nicho específico, né? Cada um tem o seu lugar dentro desses espaços. Então, a gente não tem como ter certeza. Por exemplo, a gente vê que aqui na região de Botucatu a gente tinha mais de uma espécie de tucano. Tá.
Mais uma espécie. E hoje? Hoje a gente tem uma só. Quais espécies foram registradas aqui? De tucano, você fala? A gente já teve o araçaripoca, Selenidera maculirosa, que é uma espécie bem comum em floresta ombrófila, né? Então, se você vai mais para o leste do estado, você consegue ver ele com certa facilidade. E a gente já teve registro também de Pteroglossus bailone, né? O araçaribanana. Então, essas espécies rapaz. de caninho, São né? super bonitos, né? E esses, por que eles desapareceram e o outro não? O outro são mais resistente? O que acontece? Que você tem 3 espécies de tucano. Eles são mais ou menos parecidos, um pouco mais bonitinho o outro e tal. Mas por que um desaparece e o outro não? Então, o que a gente tem agora é o tucano toco, né? Tucano sul, que é a maior espécie de tucano. Ele já está associado com vegetações mais campestres, né? Mais savânicas. Se adaptou melhor. Ele é uma espécie que já estava adaptada melhor mesmo. E Botucatu é uma região de ecótono, né? Então, ele foi super bem, porque a gente tem o cerrado e conforme o tempo foi passando, houve uma savanização, né? Então, boa parte da cobertura vegetal aqui do município original foi alterada. E a gente fala desse desaparecimento desses bichos como os tucanos, porque eles entram numa categoria que a gente chama de médios e grandes dispersores de semente. Então, são espécies que prestam serviços ecossistêmicos indispensáveis, assim. Então, por exemplo, às vezes um fruto específico, um fruto de maior calibre só vai ser carregado por essas espécies. Tanto que o macuco também já foi registrado aqui. A gente tem registros de museu, que é um tinamídeo, né? É como se fosse um galinhão enorme. O pessoal gostava muito de caçar, ainda gosta de caçar. Acho que é a maior pressão, além da destruição de habitat, sobre essa espécie. E as espécies que ela dispersava hoje não tem outra espécie que talvez disperse. Hoje existe uma legislação que limita muito qual tipo de pássaro eu posso ter numa gaiola, não tem ou não? Como é que tá isso hoje? Pelo tipo de material que eu já vi, geralmente são essas espécies, igual essa que tá mostrando aí na tela. Sairá ferrugem. Saíra ferrugem, que são a maior parte dessas espécies que vão acabar na gaiola, né? Que são de interesse comercial, são traupídeos, né? Que a gente fala. Que é a família das saíras, dos sanhaços, inclusive do coleirinho, do bigodinho. Esses podem pôr em gaiola? Então, não deve, né? Mas não deve. A lei permite. Que eles são espécies que são mais parecidas, né? Elas estão na mesma família e geralmente elas são mais visadas, principalmente pela cor, pelo canto. É aquela só que tem aqueles. Aqui em Botucatu tinha também os criadores de curió, não tinha? Tinha curió que valia mais com carro. Tinha. Existe isso ainda aqui? Competição lajeado de canto de curió. Pelo que eu sei, eles têm essas competições, eles organizam anualmente e levam os bichos com um piado treinado, né? Acho que essa aqui acho que é o intuito deles, assim, a criação, mas a gente tem, por outro lado, a criação de espécies, além dessas criação em cativeiro, a gente tem o lado conservacionista, né? Então, por exemplo, o bicudo, apesar da gente, acho que era um dos mais visados, hoje já está quase extinto na natureza, tem o quê? De tanto caçarem. De tanto caçarem tem uns 4, 5 exemplares. Que coisa. Outro dia, a gente mora no mesmo prédio. Eu escutei, ô Vitor, eu acho que escutei um trinca-ferro aqui. Ele falou, não é trinca-ferro. Difícil achar. O trinca-ferro também acho que aconteceu isso. Era... O trinca-ferro, ele gosta mais de floresta, assim. Aí em regiões mais urbanizadas a gente não consegue achar. Eu já ouvi lá na proximidade do bairro, mas com certeza era um bicho de gaiola, assim. Que coisa lá. Mas indo para outro lado agora, Botucatu, algum tempo atrás, já há alguns anos, se despontou como uma cidade observadora de aves, né? E o Vitor, inclusive, ele é um dos guias de aves do município. Eu não sei se está rolando isso ainda esse ano, mas quantas espécies foram catalogadas atualmente aqui em Botucatu? Mais ou menos. Aqui em Botucatu, isso depende muito de qual instrumento que a gente pega, porque agora a gente tem, com esses avanços tecnológicos, a gente tem as plataformas virtuais, né, que são o Wikiaves, o WeBird. Que são redes sociais para passarinhos, por exemplo. Isso. E a gente pode explorar esses dados que as pessoas colocam de forma científica, olhando, tendo um certo critério sobre eles, porque cada uma delas, como por exemplo o Wikiaves, ele cobra que você coloque o registro, né, visual, auditivo. Aí ele fica meio dependente disso para legitimar, né, esse registro. Enquanto o eBird, você só faz uma lista e a lista é jogada na plataforma para você olhar e... Pode inventar, inclusive, ali. Pode.
Você tem essa liberdade. Ó, vamos voltar. Mas quantas espécies mais ou menos? Umas 400? Aqui na cidade? 410. Então vamos voltar, que nós vamos bater nessa tecla o ano inteiro. Quando se falou de transformar Botucatu numa estância turística, eu gosto muito dessa ideia, tá? E quando nós falamos que para isso tem que estruturar, tá aqui uma das formas de estruturar. Outra forma, hoje já falamos de uma, estamos falando da segunda agora, de ter um passeio, né, estruturado para visitar, observar pássaros com alguém. Olha, vai ter um guia turístico que vai ser treinado, preparado, vai levar ele aonde? Sei lá, na Edgárdia. Vamos dizer que ali na Edgárdia seja um local, não sei se é adequado para ter visita e ali existe alguma forma de vocês que são assim da área realmente promover o aumento de pássaro em alguma região, seja colocando alimento, ou seja soltando algumas espécies para elas ali se reproduzirem, para que naquela região a gente tenha um aumento, seja quase que um viveiro natural? Existe alguma forma de fazer um projeto nesse sentido? Ó, vamos pegar, talvez, estou falando da Edgárdia ali, porque ali tem um local de mata preservada e por ser ali do estado, né? Do estado, da Unesp, então. Na teoria não se pode desmatar e não pode se vender. Então nós vamos fazer ali um parque natural de desenvolvimento e para criação de pássaros soltos, né? E ali sim, aí dentro do roteiro turístico Botucatu tem um passeio monitorado com o número de pessoas certa, com um guia que pode falar, olha, aquilo ali não é um pardal, aquilo ali, né, um canarinho, porque a maior parte das pessoas não sabe diferenciar um urubu do louro, né? Vamos dizer assim, vamos exagerar, né? Não sabe o que é um urubu e louro, não sabe qual a diferença. Algumas crianças não sabem mesmo. E aí, existe essa possibilidade de se criar um local assim ou não dá? Eu acho que esses espaços, eles já estão aí entre nós, a gente só precisa visitar eles e estudar eles da melhor maneira possível pra gente poder fazer esse tipo de passeio, né? Porque acho que talvez uma alternativa seria usar os comedouros artificiais, né? Ou plantar as plantas que eles gostam, sei lá, vou plantar aqui jabuticaba porque esse pássaro vai vir porque tem jabuticaba, ou sei lá, acerola, qualquer coisa. Isso, porque você pega a Edgárdia é muito grande e é o maior fragmento de floresta, um dos maiores, né, que a gente tem em Botucatu. E tem 90% da avifauna do município tá num espaço de 2.000 hectares ali. Então, é um local que eu sei que eu plantei um pé de lixia, um ranchinho que eu tenho ali na Represa Avaré, e tava bonito. Os passarinhos comeram tudo. Tá bom, tá tudo certo, mas atacaram de uma certa forma que a gente quase não comeu lixia, né? Não, aí deve ter um pássaro que gosta daquilo. É isso que eu tô dizendo. Se ali na Edgárdia, de repente falar, olha, eu quero trazer esses que tá aparecendo ali, sabiá, barranco, né? Pô, esse passarinho, o que ele gosta? Ele gosta de mamão. Então vamos plantar uns pés de mamão aqui para promover um habitat mais favorável à sua existência, e aí se cria passeios monitorados de pessoas. Então, eu não acho que Botucatu vai ser uma estância turística com um ponto turístico. Nós temos um grande ponto turístico aqui. Não, são fragmentos turísticos que nós temos. Uma pessoa vai querer visitar cachoeira, outra vai querer visitar ver pássaros, outra vai querer, sei lá, entendeu? Vou lá ver, vou sair caminhar. Você sabe, Ludival, já existe, aproveitando a presença do Vitor aqui, e inclusive eu já tive essa discussão no passado com outros secretários que ocupavam a pasta, o programa Passarinhando é o nome? Da professora Silvia? Isso. Que era um projeto meio que em parceria Unesp, prefeitura, tinha lá o seu guia de turismo e um guia de aves, sempre. Só que era uma vez por mês, era o último domingo de cada mês. E eu disse, mas por que não fazer todos os domingos? Porque custo para a prefeitura, é claro. Mas agora a gente passa a ser um município um município turístico, né? Então, se todo final de semana tiver, eu acho que tem. Custo ou investimento? Exatamente. Se investir, pode ter receita. A inscrição, e tem um detalhe, viu? Não é algo, por exemplo, vou colocar um navio lá no Tietê para fazer um passeio turístico, pode 500 pessoas. A passarinhada, ela pode ir no máximo 20 pessoas por grupo. Então, abrir mais grupos, vai um grupo na Edgárdia, vai outro grupo na Demétria, vai outro grupo lá no Rio Bonito. Tem que mas é isso que eu tô dizendo. Isso já existe o projeto. Então, vamos imaginar, nós temos em Botucatu 40 cachoeiras. Se cada cachoeira se comportar num fim de semana só 20 pessoas, mas se tiver um guia turístico para cada um, eu já tenho 40 guias, eu já tenho 800 pessoas que estão visitando Botucatu só para ver cachoeira no final de semana, tá? Isso movimenta a cidade, isso gera emprego.
Aí eu tenho mais, sei lá, alguns grupos que vão visitar alguns núcleos para ver passarinho, outros que vão navegar aqui no Rio Bonito, sei lá. Eu acho que nós temos que ter um projeto muito bem estruturado e diversificado, porque nós não temos capacidade de pôr 2.000 pessoas para ir na Cachoeira da Marta ao mesmo tempo. Não comporta. Ou na Pavuna, vou pôr 500 pessoas para ir na Pavuna, não dá. Ou 500 pessoas para ver passarinho, não dá. Então nós temos que ter um trabalho assim bem dividido, bem fragmentado para várias pessoas trabalhando, e isso não é custo, acho que é investimento, porque da mesma forma que sai um pouquinho, entra outro pouquinho. Ô Victor, uma coisa que, sabendo que a entrevista seria sobre esse assunto, algumas pessoas me perguntaram, existem aves invasoras? Existem. A maritaca é uma ave invasora? Por exemplo, porque a gente está percebendo desde o final do ano passado a presença de maritacas. Todo ano tem, né? E elas vêm, quando chega fevereiro, talvez começo de março, elas já vão embora. Vão para onde? Então, da onde elas vêm, para onde elas vão? Na verdade, é igual o André mencionou aqui, é a maritaca, que na verdade maritaca é um termo popular, então a gente às vezes não sabe a qual espécie a gente está se referindo. Verdade. Eu imagino que seja o periquitão, né? Stacara leucophthalmus, que geralmente é associado com esse nome, né? Maritaca. Mas esse termo... Que faz aquele barulhão. Mas é que todas essas espécies que a gente chama de citacídeos, né? Papagaios... Grita mais do que voa. Geralmente são aves que gritam, assim. Fazem bastante barulho. E aqui em Botucatu a gente tem 5 espécies, né? Então, 5? 5 espécies. Pra nós, ó, que pro nosso colega é tudo igual, né? Você vê, Então, tudo igual. eu sabia que tinha mais que uma espécie. 5 eu não sabia, mas elas vêm da onde? Então eu vou falar mais dessa daqui, do periquitão, né? Periquitão. Que eu imagino que seja a maritaca. Mas eles estão sempre aqui. Eu imagino que principalmente durante essa época chuvosa, a gente tem uma maior disponibilidade de água, de recursos, de alimento para essas espécies, e elas talvez aumentem a população delas. E depois o que? Elas hibernam? Provavelmente vai ter uma escassez de recurso na cidade, em vários lugares, e elas tendem a se dispersar por aí. Muitas espécies elas têm esse tipo de comportamento, então, até o papagaio, né, que é da mesma família, tucano também, às vezes aparece às vezes aparece 30 na cidade, do nada eles somem. Mas eles estão sempre por aí, estão sempre... Isso tem a ver com a reprodução também? Tem sim, Porque assim, por exemplo, a pomba, e eu acho que a maritaca, pelo menos observando também tem esse comportamento, ela volta no mesmo lugar que ela nasceu, ou a própria pombinha que botou ali, ela volta no mesmo ninho. Se você deixar uma pomba fazer um ninho na sua casa, ela vai usar aquilo ali como casa fixa dela. A maritaca também tem esse comportamento? Eu acho que ela aproveita, ela tem esse, acho que reconhecimento espacial, né? E tende a voltar, mas é onde ela acha um lugar apropriado, né, para nidificar. E acho que já é aí que tá o problema, né? Porque ela nidifica às vezes no forro das casas. Exato, esse é o problema. E essa conversa que falam que essas pombas, vamos dizer assim, né? Esse seria o rato com asa. É verdade que eles trazem problemas, doença, alguma coisa? A gente tem doenças associadas não ao pombo, né? Mas às fezes do pombo doméstico, que é o Columbia livia, que aí sim seria uma espécie invasora e exótica, tanto que ela só acontece nos centros urbanos. Se você já sai do centro urbano, você já para de ver o pombo doméstico que a gente fala. Mas a gente tem mais de 10 espécies nativas, né? Silvestres de columbi, de pombos aqui em Botucatu. E esses pombos domésticos, assim, não tô vendo aquelas rolinhas, é a coisa mais difícil ver um ninho deles, né? Eu nunca vi um ninho de pombo, tem um monte, eles fazem escondido nos telhados, sei lá. É que pombo não é o maior artista, assim, pra fazer ninho, tanto que se você procurar na internet, você vê que eles põem 4 gravetos, assim, formando um losango e joga o ovo no meio. Ele não é tão cuidadoso. Não é, eles já não são. Pelo menos pombo doméstico já não. Agora tem as outras espécies, né? Quando você falou da rolinha, a rolinha é um bicho nativo, né? Então, mesmo que tenha em grandes números, assim, não, é um bicho que não traz problema. Esse não, as fezes da rolinha não é problema como é do pombo. Aí eu já desconheço, mas imagino que não. Pelo que eu sei, a criptococose é transmitida pela fezes do pombo doméstico. Esse é o que eles chamam de rato com asa. Isso, aí sim. Bom, são 7h30, a gente está conversando com o biólogo Victor Antonelli aqui no Primeiro Jornal. A gente vai fazer um rápido intervalo e você que está acompanhando
3440-1009, pode também mandar a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida, viu uma ave, um pássaro diferente aí no seu quintal, na frente da sua casa, ou alguma delas de repente fez um ninho naquela samambaia da sua avó e você falou, por que ela fez um ninho ali? Isso acontece muito. Pode entrar em contato com a gente também, que a gente transfere a pergunta pro Victor Antonelli. Já voltamos. 7h34, voltamos com o primeiro jornal. Na nossa entrevista, recebendo hoje o Victor Rodrigues, que é biólogo de formação e atualmente doutorando em zoologia pela Unesp de Botucatu. Essas passarinhadas que a gente comentou, você chegou a ver uma Tem pergunta de ouvinte, viu? Opa, então vamos priorizar a pergunta do ouvinte. A gente estava falando de pombo antes aqui do intervalo. O André pergunta: é possível eliminar ou pelo menos diminuir a presença do pombo doméstico? É possível, sim. Pelo que eu vejo, eu não acompanho tanto, porque é um tema mais relacionado à saúde pública, né? Eu sou mais ligado à zoologia, né? No estudo geral das aves. Mas o que eu vejo de estratégias, assim, para mitigar esses efeitos seriam aquelas estátuas, né? Eu não sei se funciona isso, mas... Funciona, né? Tanto que tem ali na catedral, não, na igreja do bairro, né? Tem uma coruja, né? Acho que no telhado da igreja. E acho que eles já tiveram muito problema com pombo, eu já não vejo muito. É como se fosse um espantalho, só que um espantalho. A mesma função. Mas você coloca uma estátua, eu não sei se para pombo funciona 100%, mas para maritaca é batata. Não? A sua então é treinada, mas se você colocar uma estátua de gavião, uma estátua bonita que imite um gavião ali, as maritacas não chegam perto. Eu vou trazer a foto amanhã, não vou trazer. Agora me diga, o pombo ele é mais urbano, ele não vive tanto no campo, esses pombos que nós vemos aqui? O pombo doméstico ele é estritamente urbano, mas a gente tem espécies silvestres que também vivem na área urbana. Então, por exemplo, porque o pessoal acha que confunde bastante, né? A gente tem a pomba asa branca, que é eu acho que é o maior pombo que a gente tem na cidade. A voante tem aqui? A voante também tem na cidade, inclusive ela faz ninho. Qual é o maior pássaro que nós temos aqui na nossa região? O maior? Tucano? Não. Não, eu acho que é que com Siriema, não vou contar com Siriema. Lembrando aqui é o nosso querido, como chama aquele do Pantanal lá, que às vezes vem pra cá, o tuiuiu? O tuiuiu. Já tivemos, a gente tem tuiuiu aqui em Botucatu. Qual que é o tamanho do tuiuiu? Acho que 1 metro. 1 metro? É grande mais pra caramba. Tuiuiu é enorme. 1 metro. Que é a ave símbolo do Pantanal. E tem por aqui alguns? Tem por aqui. Eles chegam principalmente nessa época de chuvosa, né? Porque ele e outras espécies que a gente compartilha com o Pantanal, né? Colhereiro. A gente tem visto aqui agora, inclusive, tá melhor aqui o lava-pés, um pouco de garça, de vez em quando tá descendo por ali. Né? No Lajeado sempre teve garça ali também, eu sempre observei. É bonito, ali, né? Os biguás, né? Estão sempre no laguinho. A gente tava falando do espantalho aqui, né? Eu comprei, porque tenho as pombinhas no quintal de casa, ficam dormindo lá na pitangueira e tal, e realmente me incomoda. Mas faz uma sujeira. O que eu fiz? Eu falei, eu vou comprar uma coruja, alguma coisa. Eu fui numa loja aqui e vi uma escultura muito bem feita de um gavião. Eu devia ter escolhido outra ave, né? De um gavião de madeira, coisa mais linda. Do Corinthians atrás. Não é o corintiano. Coloquei próximo ali. À primeira vista, as pombinhas olharam e falaram assim: esse cara tá brincando. Tá de gozação comigo. E aí eles encheram de cocôzinho. De cocôzinho. Do gavião. Elas olharam e falaram: olha que bonito, moço, obrigada. Enfeitou. Então, quer dizer, não dá muito certo, não. Para algumas pessoas pode ser. A coruja no pombo doméstico pode ser. Mas para essas pombinhas, esse gavião não resolveu. Mas para maritaca eu tenho resultado positivo. Com a coruja? O gavião, mas aquele que é bem realista mesmo. Tem que ser realista. Coloca no telhado, as maritacas, elas dão uma boa... O gavião é um predador natural dessas aves? O gavião, os falcões, essas aves de rapina são predadores. E tem bastante aqui também, né? Dependendo do lugar que a gente olha, mas na área urbana a gente tem... pelo menos eu já vi várias espécies de gaviões, assim. De falcão também, inclusive nessa época agora passa o peregrino, né? Falcão peregrino, vem lá da América do Norte. Sabe, você gosta de observar pássaro? Um lugar que tem vários pássaros aqui em Botucatu é no cemitério memorial. Verdade. Ali é uma reserva de mata. Lá, não, ali tem bastante, tá? E aí é por isso que eu falei, se é possível de alguma forma eu incentivar, se promover a existência de mais ainda, se eu colocasse alguns comedouros, algum tipo de coisa, porque eu acho bacana isso. Eu gostaria de trazer
mais pássaros para aquela região. O No que eu próprio posso fazer? cemitério Portal das Cruzes, não sei qual é aquela bolinha que tem lá, mas passou aqui o Saiandurim, aquele azulzinho, eles vivem muito lá. Tico-tico também, muito. Se você pegar em determinada época do ano, naquele corredor central do cemitério Portal das Cruzes, o que tem de Saiandurim ali é Bem-te-vi incrível. tem bastante ali também. Então, é por conta da fruta que tem naquela árvore, eles vão comer, eu já vi várias vezes comendo ali. E o Saiandurim é um pássaro bonito de ver, é um azul forte, né? Ô, Vitor, aproveitando a sua presença aqui, você falou dos falcões, inclusive do falcão peregrino. Esses dias eu vi uma matéria, coincidentemente, do falcão peregrino, que aparece inclusive em prédios na capital paulista, né? Ficam no cantinho, lá no 12º andar, no cantinho ali e tal. Ele é uma das aves mais velozes do mundo, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele, no mergulho dele, né, de caça, de forrageio, ele chega, se não me engano, 320 km por hora. Imagina isso. 320? Chamado de ave míssil. Caraca. E você achava que o seu Ele carro era mais eu potente. achei que o meu Chevette era rápido, né? E a precisão, né? Porque quando ele percebe a presa, né? Ele vai 320. Olha, é mais que qualquer carro hoje que nós temos aqui no Brasil. Nenhum carro, acho que chega a 320 aqui. E em Botucatu, onde que é avistado esse falcão? Já pensou, você tá com a sua Lamborghini na Castelo Branco a 240, o pássaro vem e vai embora? É no mergulho, né? No mergulho. No mergulho. Mas é o animal mais veloz que se conhece, assim, no planeta, né? Mas ele, você falou, André... Botucatu aonde? Onde que a gente acha? Então, antigamente a gente não via, né, esse bicho. Agora que começou com eles levantarem prédio em tudo quanto é lugar, agora ele Se abriga ali, né? ele tende a caçar nesse espaço, se abrigar. Eles gostam muito dessas caixas de ar-condicionado que fica pra fora. É isso eles mesmo. montam os ninhos, né? Legal. Mas é bem raro aqui em Botucatu. Eles gostam desses edifícios. Porque ele caça nesse mergulho, ele vê alguma coisa lá e vem na velocidade, é isso? Então, Ou ele dá um mergulho de diversão? Se ele for contratado para isso. Não precisa chegar nessa velocidade, até porque até do prédio até o chão Não dá tempo. Ele não precisa. Tem que ter um freio bom também. Porque... E tem muito alimento, né, na cidade pra ele, porque ele gosta muito de caça-pombo. Então, é um bicho que sempre vai ter recurso pra ele. Se não me Ele engano, é da América do Norte, é isso? Isso, ele passa o nosso inverno, que seria o verão deles, lá na América do Norte. E depois, quando as estações trocam, ele desce pra cá. Na verdade, várias aves, elas fazem isso, né? A gente tá com várias espécies migratórias da América do Norte agora aqui. E quando chegar a nossa estação seca, nosso inverno, elas vão tudo subir de novo. E fica nesse ciclo o ano inteiro, né? E voltando para a questão da passarinhada, você como especialista e que participa, qual é o potencial de Botucatu para isso? É porque não basta, eu quero fazer. Você pode querer fazer um monte de coisa, mas tem potencial para ampliar, para que Botucatu vire uma referência estadual ou até nacional na observação de aves? E até nessa mesma pergunta, quais são os locais que são referência hoje para quem estuda esse tipo de animal? Eu acredito que Botucatu seja um dos lugares mais apropriados, assim, para o turismo. Até pelo número de espécies, somando tudo que a gente pega. Se for 400 aqui? Mais de 400 espécies. Não é fácil para um município chegar nisso. A gente tem municípios que são muito bem estudados que chegam, mas tem municípios que, apesar do estudo, não ultrapassam, né? Uma linha de, por exemplo, 300 espécies. Então, o que eu sei que seria o mais próximo, assim, de Botucatu é Rio Claro, que tem uma riqueza muito grande, assim. Agora, de todos os municípios circundantes aqui na região da Quest, de Botucatu se sobressai bem na frente, assim. E você, ouvinte, que se você fotografar, observar algum pássaro exótico, diferente, manda para nós aqui, para a bancada, porque aqui nós temos pessoas apaixonadas por pássaros, principalmente o Godinho, né? Que chega a viajar para o Mato Grosso só para ver passarinho, né? O Márcio também. E detalhe, viu, Lorival? Detalhe interessante, Vitor. O Vitor também já foi para lá. Você teve lá agora recentemente, no Pantanal? No Pantanal, sim. Lá no Pantanal, que muita gente sai ou vai para Pantanal, você chega lá, tem muitas espécies que eu encontrei lá que tem aqui. O japu, por exemplo, que eu vi muito, tem aqui em Botucatu, na Deméter tem bastante japu. O jacurutu, que eu vi, eu chegava lá, os guias falavam, ali tem uma ave maravilhosa, pode chegar ali que você vai ver, você que gosta dessa câmera. Era um jacurutu. Mas você tem lá no quintal de casa. Deméter, que vê aqui. Então, assim, a gente dá pouco valor pro que a gente tem aqui. Lembra que nós estávamos falando lá atrás? Vou lá pro Pantanal. Não, venha para Botucatu. Venha para nossa cidade.
visite Conheça Botucatu, Exatamente. descubra Botucatu, né? Então veja isso. Aqui acontece, essa cidade acontece a todo instante. As pessoas precisam só respirar um pouco mais Botucatu, Exato. né? Você teve essa impressão de que a gente tem muito, não sei se bioma é o nome, mas espécies muito parecidas com o Pantanal? É muito parecido porque lá eles têm as mesmas fisionomias, né? Tem a floresta estacional, semidecidual, que é Mata Atlântica, eles têm cerrado, então a gente tem esses dois tipos de Essa transição, de domínio, né? essa transição. Isso incrementa, né, na nossa riqueza geral de espécies. Mas Botucatu, eu acredito que seria um lugar muito bom, porque mais da metade das espécies que a gente tem aqui são residentes. Mas aí, puxando no gancho do que você falou, de incluir novas áreas, a gente precisaria de um estudo mais preciso, né, nem que seja só fazer guiadas por aí, igual a prefeitura já faz, escolhendo novos lugares, porque o que chama a atenção são esses bichos mais difíceis de a gente achar. Que seriam esses migratórios, no caso. Então, em Botucatu, acredito ou não, a gente ainda tem araponga. Tem araponga aqui? Tem Araponga, mas Então, é uma vez. Eu só vi uma vez, tem um outro registro de uma outra vez na Demétria, mas é um bicho que aparece só no inverno. Então, mas você faz parte da universidade aqui, isso? Isso. Tá. Não seria o caso, sei lá, de um grande projeto da universidade fazer, apresentar para o município, falar, olha, nós temos esse projeto e queremos que o município desenvolva. Porque o município também, vamos fazer justiça aqui com a prefeitura. Ela não tem o conhecimento que vocês têm, né? Elas não têm a visão que vocês têm. Alguém tem que chegar também, não adianta cobrar do prefeito coisa que ele não sabe fazer. Alguém tem que sabe fazer como vocês, agora a cobrança é para vocês, tem que realizar um estudo, um projeto e chegar para a prefeitura. Prefeitura, tá aqui, ó. Nós realizamos durante os últimos 2-3 anos um projeto, identificamos esta área que dá para fazer isso, o investimento é mais ou menos isso, porque daí sim o prefeito, junto com o deputado, junto com o empresariado, com recursos próprios, pode tentar promover alguma coisa. Pode chegar em mim lá no cemitério, lá memorial, e falar, ó, querido, você tem aqui 5 alqueires, o estudo identificou que aqui eu posso pôr, sei lá, algumas plantas assim, alguns comedouros assim, que nós vamos atrair esse espaço. Você entra nessa ideia? Eu entro, outros proprietários de áreas aqui em volta de Botucatu, alguns condomínios que tem algumas reservas, acho que todo mundo iria entrar num projeto global que tem que ter a participação de todos. Não dá para o prefeito fazer isso sozinho, não dá para o vereador fazer sozinho, acho que não dá para vocês fazer sozinho, e não dá para que eu, que tenho um pedacinho de nada ali, faça sozinho. Acho que precisa ter uma união dessa cidade em prol de um projeto dessa envergadura e que eu acho que você deve ter todo o interesse de fazer isso e deveria começar a fazer isso agora. Na verdade, eu já venho fazendo. Então, mas então mostra para nós, mostra para o prefeito, mostra para o mundo. Cara, você tem um papel fundamental. Você é de Botucatu, não? Você é de onde que é? Eu sou de Santo André. Santo André? Legal, mas agora é de Botucatu. Então agora você é nosso e você tem essa missão, cara. Faça isso pela gente aqui. A Botucatu, as futuras gerações, os passos vão te agradecer imensamente, penso eu. Recentemente eu trabalhei nos planos de manejo, né? Porque a APA Corumbataí, Botucatu, Tejupá, né? Que é a unidade de conservação que cobre toda essa região, ela dividiu no ano passado, né? 2024. E aí eu já organizei boa parte desse material, então todo relacionado à fauna silvestre, de todos os trabalhos que existem, já está lá. Acho que seria só algum trabalho... Me permite uma crítica construtiva que eu vejo, não com você, mas eu vejo de um modo geral na universidades em Botucatu. Vocês fazem trabalho magníficos, né? Acadêmicos, bem estruturado, mas eles acabam ficando lá na biblioteca, né? Eu gostaria de ver mais desses trabalhos que a faculdade, de um modo geral, faz aqui na cidade, tendo um resultado prático na nossa vida. Nesse caso dos passarinhos, eu acho que o projeto Passarinhando foi uma extensão bacana, que foi possível. A minha crítica nesse sentido, que eu falei agora há pouco aqui, é que é uma vez por mês só, isso poderia ser ampliado, né? Só que aí tem um custo, tudo tem custo, ninguém faz nada de graça. Então tem o custo e acho que agora, como município turístico, a gente poderia, já estamos aptos a fazer uma passarinhada por final de semana, não só no último final de semana do mês, porque é o que eu falei, abriu inscrição, Lorival, ela fecha em algumas horas, que são só 20 pessoas por passarinhada, e é um grupo a cada domingo.
Então, assim, ampliar isso é um papel legal. Então, se você fizer 4 domingos e não puder repetir, você já vai atingir 80 pessoas. Exato, então esse é o ponto. Se tiver 2 grupos, já são 160 pessoas. Os guias de passarinho, eles estão disponíveis, temos pessoas capacitadas, tem o guia turístico que acompanha para falar um pouquinho do turismo local. Então é um projeto magnífico, que no meu ponto de vista deveria ser ampliado. E aqui vou fazer justiça de que o Vitor é uma das pessoas que, durante as passarinhadas, não desmerecendo os outros, mas que ele escuta um passarinho lá Ele sabe o que é. Jardim Paraíso, ele vai falar, é tal. Se ele vê o falcão peregrino a 300 km por hora descendo, como é que você treina seu ouvido? Você fica ouvindo horas e horas? O que você faz para poder identificar? Você é vivência dom também, né? Eu imagino que seja vivência mesmo, porque quando eu comecei aqui em Botucatu, eu fui com a professora Silvia. A professora Silvia, ela é especializada mais na área de extensão, universidade, educação ambiental, de não tanto levantamento. Então, boa parte das coisas tive que aprender na raça mesmo. Então, com um gravador, com a câmera e na fúria, assim, de não saber quem é, de ficar na cabeça, você acaba pegando. E já faço isso há muito tempo, né? Porque desses 400 pássaros, cada um canta de um jeito, não é isso? Cada um tem pelo menos uns 3 cantos. 3 cantos. Então, já estão falando em 1.200 cantos diferentes. E você identificar o que é um do outro é um negócio muito difícil de ser feito e acho que leva anos. Você está há quantos anos nisso? Desde que eu cheguei praticamente, assim, eu demorei uns meses para me adaptar, né? Porque eu não conhecia os bichos que tinha aqui, eu fui conhecer pelo livro da professora Silvia, que era das aves do Jardim Botânico. Então lá eu comecei, aí na época que eu dei a entrevista pro Márcio... Em que ano foi 10 isso? 10 anos, 2015. 10 anos já. 2015, 2016 eu já fiz as aves do Lajeado. Exatamente. Aí 2018 eu fiz as aves da Edgardia. E aí até agora, e de lá pra cá eu já... A Edgardia é um lugar que me encanta, viu? Eu acho muito bonito aquela região ali. É o lugar que eu mais gosto. Assim, que então nós somos 2, porque eu gosto muito dali. É um lugar bonito, você faz aquela descida ali, a temperatura muda ali, o cheiro muda, é gostoso ali, né? Às vezes tá chovendo aqui em cima, lá embaixo não tá chovendo, às vezes tá ventando lá embaixo, não tá ventando aqui em cima, é bem doido. Ô Victor, eu gostei de um local que eu fui, eu acho que foi em 2022, próximo a Aracaju, em Itabaiana, que tem lá o Pico das Águias, né? E é tipo de um Sempas, mais ou menos isso, né? E ali eu conheci a arpia. Sensacional. E a gente percebe dentro, né? Elas estavam fechadas, porque elas estavam em recuperação, porque ela tinha, uma delas, né? Tinha um macho e uma fêmea. Uma delas tinha sido atingida por um tiro, né? Então ela estava se recuperando. A maioria das aves que lá estão se recuperando, né? E a gente percebia o seguinte, o instinto do predador, né? As pessoas visitando e tinha ali um casal com uma criança de 8, 9 anos e ela abriu assim a plumagem e ficou de olho na criança. Sabe que ali no caso lembrou para ela talvez uma preguiça, alguma coisa assim, né? Que ela preda a preguiça, né? E eu vi e na entrada desse Parque das Águias tinha um urubu albino que foi roubado e morto. Então tinha uma estátua em homenagem àquele urubu, que é uma raridade. Eu nunca vi. Que é uma raridade, eu também, eu vi só na estátua ali, sabe? Você acha que Botucatu, além do Sempas, comportaria alguma coisa nesse sentido? Nós temos aqui na Castelinho também, agora me fugiu, que é do meu xará, inclusive, do Dr. Márcio, um advogado. Aquele Ecoparque das Aves? Ecoparque das Aves. Tá funcionando ainda? Foi pra frente? Eu acho que não foi. Eu acho que não rolou, não. O Dr. Márcio Jean Giacomo montou, eu não sei a sequência e tal, mas você acha que comportaria um local mais ou menos parecido? Como é que é? Um grande viveiro, você fala? É um grande viveiro. Temos aqui o pessoal não gosta nem de divulgar o local, né? Porque são aves raras, mas que a própria Centroflora ainda mantém. O Centro, tem o grupo do Centroflora e tem o Centrofauna, né? Isso, Centrofauna, exato. Tem várias espécies nesse sentido, só que não é aberta a visitação, porque acho que o principal objetivo é recuperar as aves para reintroduzi-las na natureza. Só que acho que foi desativado esse também programa. foi? Também foi. Que pena, né? Que pena. Porque é um trabalho magnífico e os proprietários, os funcionários são abnegados.
sabe? E é interessantíssimo, e tudo começou com um ovo que ele achou de um carcará. E que ele pegou aquele ovo, ele levou para dentro de casa e praticamente chocou aquele ovo. E nasceu o carcará, o filhote, e aí em cima disso ele começou. Tanto é que ele treina falcões, inclusive, para os aeroportos, para trabalhar nos aeroportos, para predar os pombos. Tá? E ele é contratado por aeroporto de Cumbica, é contratado por Congonhas, aeroporto do Galeão, no Rio, para predar os pombos que ficam e podem atrapalhar, e no caso dos voos e decolagens e tudo mais, né? Uma coisa que tinha muito em Botucatu antigamente, e agora tem muito pouco, era urubu, né? Tinha muito urubu, né? Sumiram também. Acho que ainda tem, assim, acho que eu nunca vi urubu procurando alimento muito aqui no centro urbano, mas eu vejo eles voando, todo dia tem urubu, o urubu preto, né, que a gente fala. Mas tem predador aqui também, né? A gente tem 4 espécies O urubu aqui. rei aqui tem. 4 espécies? 4 espécies. O preto, o urubu de cabeça vermelha, o urubu de cabeça amarela e o urubu rei, que seria o mais raro dele. Na verdade, o mais raro dele seria o cabeça amarela, que não é tão comum pra cá. Mas o urubu rei é o mais raro em termos de espécie ameaçada, assim. Eu já tirei foto aqui na natureza. E sei que ali nas 3 pedras tem os ninhos de urubu rei. Eles gostam desses paredões. Você consegue ver ele de longe, mas é difícil tirar foto porque fica muito longe, né? Mas eu tirei foto na Edgard e no Morro Vermelho de urubu rei aqui em Botucatu. Uma das lembranças da minha infância é ter visto no abacateiro de casa um urubu rei. Você imagina um menino de 7, 8 anos, vem aquele urubu, lindo, né? Ele é esbranquiçado, tem aqui não uma crista, né? Tem e correndo chamar o meu pai que estava vendo aquilo lá. E naquela época meu pai comprou um livro de aves, que com o tempo, não sei com que irmão ficou, bom, sumiu aquele livro, e na época da internet, da pandemia, eu consegui reaver. Era um livro publicado pelo MEC, década de 60. E é um livro fantástico, tem aves do mundo todo, e ali que eu encontrei o urubu rei, que nós encontramos para saber que ave era aquela magnífica que estava no quintal, né? Então, é uma lembrança de infância que hoje a molecada não tem mais, até por falta de, né? São aves raras de serem vistas, né? Victor, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite, né? Nos manter informados, de repente nas suas observações aí, de repente, olha, consegui uma ave fantástica, mande pra gente E você também, Victor, que você vê uma ave fantástica dessa daí, né? Manda pra gente aqui, vamos compartilhar. Não, ele também, né? Porque e todo mundo que tá nos ouvintes, né? Verdade. Quem puder, vamos fazer aqui uma caça fotográfica, né? Uma caça fotográfica de aves em Botucatu, dessas 400 aves. Disponha da gente, viu, Victor? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.